Então, pessoal, boa noite para vocês aí. O pessoal está entrando no nosso telecurso aí, segundo grau aí aqui de Globo. A gente está, então, tendo aí véspera da nossa prova e eu tive uma ideia de trabalhar um texto com vocês que fala sobre multidisciplinaridade, né? Então, é isso que eu gostaria de estar conversando hoje. Aliás, a minha ideia não é nem me demorar muito aqui, né? Falar algumas coisas, fazer alguma reflexão e abrir o espaço mais para orientação, porque tem uma atividadezinha, né, para a gente fazer no final dessa exposição agora, e já tem uma atividade no fórum. E lembrando que está valendo nota. A questão é que, como nós estamos assim em semana de prova e está valendo nota, né, aquela coisa toda, então o prazo está um pouco mais curto, tá? Então vocês têm até amanhã às 23h59 para postar essa atividade de hoje, né? Então passei o tema lá, tem um arquivo lá no estúdio, né, um texto de uma resenha, e eu vou pedir que vocês leiam esse texto e possam desenvolver aquilo que está colocado, né, publicado lá no fórum com a aula de hoje, né? Mas antes da gente, né, falar dessa questão em si, desse trabalhinho, né, dessa atividade, quero conversar com vocês sobre essa parte teórica que eu quero desenvolver com vocês, porque eu imagino que é uma reflexão que possa ajudar vocês na hora de articular ideias para a nossa pra prova mesmo, né? Então, dentro da disciplina de ciências sociais, eu quero começar uma reflexão. Peguei algumas coisas lá do nosso livro, lá do Franco e tal, né? Tem aqui um Nelson Marcelino, né, que fala sobre algumas coisas ali sobre introdução às ciências sociais, mas eu pincei uma questão, uma resenha que fala sobre a questão da multidisciplinaridade dentro das ciências sociais, né? E é isso que eu quero trabalhar com vocês. O que está lá no estúdio é uma resenha desse livro do Marcelino que está aí, né? Então é isso que vocês irão estudar e dar uma lida lá para a gente refletir e debater. Então, a gente começa a nossa exposição, o nosso diálogo, com essa pergunta muito simples, assim, qual é o foco da ciência, né? Qual que é a dimensão para a gente lançar o olhar da ciência, né? Então, vejam vocês que começamos a falar lá atrás de Durkheim, que estava estudando a sociedade, depois viemos o Max Weber, daí a gente entrou em Karl Marx, né? E tanto que a nossa prova eu pedi que vocês dessem uma estudada com um pouco mais de carinho em Durkheim e Max Weber, né? Deixar o Karl Marx um pouquinho mais de lado nesse momento, assim, para justamente não fazer muita confusão na cabeça de vocês. Mas a reflexão que eu faço hoje, ela está falando de metodologia científica de um modo geral, né? De metodologia para analisar a sociedade de um modo geral. Então são algumas reflexões assim que ajudam a gente pensar de modo mais oxigenado, mais articulado. E eu coloquei essa figura do lado, assim, para que vocês percebam que a forma de olhar para as coisas, para os fenômenos, né, da realidade que nos cerca, por um viés científico, né, com o método científico e o modelo científico, quero que vocês percebam, assim, que tanto você pode ter uma visão bem ampla das coisas, né, como você pode ter algo focado, né? Então, a ciência, dependendo do método que você usa, você pode estudar a sociedade como um todo, criar um modelo tipológico igual ao do Max Weber lá, que tentava estudar o capitalismo comparando vários fenômenos, vários modelos capitalistas da época dele, quanto você pode estudar uma célula, né, da pele, por exemplo. Então é uma questão do macro para algo que é micro e até nano, né? Veja o caso, por exemplo, aí do coronavírus, né? Você está estudando um vírus, está dissecando um, algo que é unicelular, né, bem pequenininho, né? Então, a ciência ela tem essa possibilidade de desdobrar seu campo de visão. A grande questão é você criar o método, né? Você criar, né, um referencial teórico que sustente a sua análise. Isso nós podemos pensar dentro da própria administração de empresa. Você pode olhar a empresa como um todo, como você pode focar apenas num departamento, você pode focar num posto de trabalho unicamente, né? Tudo a questão é a tua especialização técnica para isso, as referências e o método que você vai usar para poder fazer essa análise, a questão dos indicadores também, você produzir uma régua de medida, né? Criar um padrão que te dê algumas informações
úteis para você poder trabalhar, né, a sua análise, a sua compreensão da realidade, conforme você vai trabalhar lá. Então, é isso que eu começo com essa pergunta e também com essa reflexão. Qual é o foco da ciência? Pois bem, a ciência depende muito do referencial, depende de como, né, o observador está diante do seu objeto, né? Ora, eu irei olhar de forma cosmológica, né, olhar o universo como um todo, ora eu posso tentar focar em algo que é pequenininho, isso vai depender do que eu quero investigar. Mas é importante que vocês percebam, a gente vai comentar logo ali na frente, que esse debate gira em torno não assim de teorias vazias, né, não em torno do pensamento pelo pensamento, né, aquela ideia daqueles filósofos que ficavam volteando e não chegavam em lugar nenhum, né, ou de pesquisas científicas que não agregam nada para a sociedade. O pensamento, seja filosófico, seja científico, seja a própria dia a dia das empresas, a atividade do administrador do dia a dia, o ser humano ele procurou organizar a sua forma de pensar e compreender a realidade para uma finalidade prática. Você precisa responder aos problemas que surgem ao longo da vida, né, e das situações que vão surgindo, vão aparecendo lá. Então, filosofia, ciência, o próprio ofício do administrador de empresa, essas cadeiras, esses ramos do conhecimento, elas visam, né, uma solução prática das coisas. Ninguém irá fazer isso por um ato simplesmente narcisista, saber por saber. Né? A gente procura adquirir conhecimento para poder, né, dar uma resposta prática às soluções das coisas que vão surgindo. É interessante a gente falar isso no sentido de entender que quanto mais diversificado é teu conhecimento, né, as respostas elas vão surgir de modo mais claro e assim mais conciso para você, né? Quanto mais assim você tem uma formação, você tem uma informação, você consegue tomar decisões com os pés no chão com muito mais certeza. O tema da resenha que está lá no estúdio, que eu peço que vocês dêem uma olhada com calma, né? 4 páginas, é uma coisa de fácil leitura, fala sobre a departamentalização e unidade das ciências sociais e das ciências de um modo geral. Vocês vejam que quando começou na história da humanidade, as primeiras universidades, né, as grandes escolas do conhecimento, né, lá na Inglaterra, na França, lá em Portugal já tinha Coimbra, né, que parte da elite colonial brasileira estudava em Coimbra, né, grandes pensadores do Brasil que a gente conheceu ao longo da história passaram por Coimbra. Então, vejam só que era tudo departamentalizado. Então, você tinha lá a medicina num canto, né? Você tinha matemática no outro, você tinha direito lá não sei aonde, né? Então, era a visão enciclopédica das coisas, mas só que tudo dividido, uma forma de pensar, o método cartesiano e a própria realidade mecânica, né, que a gente percebeu ali na Revolução Industrial, na virada do século XIX para o XX, as coisas assim separadas nos seus devidos lugares, vamos dizer assim, né? Só que o texto, né, ele faz uma provocação, principalmente pensando em ciências sociais, o quanto é necessário. Sim, nós temos o pé na nossa cadeira de estudo, né, no caso de vocês, a administração de empresas, né, você ter o seu conhecimento original, né, originário, né, só que você, numa sociedade que está cada vez mais complexa, globalizada, né, a sociedade da informação cada vez mais competitiva, a gente tem a necessidade, a carência de estar se capacitando e se informando cada vez mais. Por mais que você se ocupe, né, a estudar administração de empresas, por exemplo, né, ou gestão de recursos humanos, ou contabilidade, né, ciências contábeis, você tem cada vez mais a necessidade de ter um pouco na sua formação psicologia, um pouco mais de sociologia, que é a nossa cadeira em ciências sociais, conhecer um pouco assim dos fenômenos de ciência política que existem dentro dos grupos, dos agrupamentos, das organizações. Vocês vão perceber que a relação de poder dentro das organizações é profundamente estudada, né, desde o tempo de Maquiavel, né, lá com o príncipe, a gente fala assim de países, nações, mas se aplica perfeitamente para a realidade das empresas aí, né? Então, nada estranho você usar autores de outras ciências para tentar entender os fenômenos que estão acontecendo dentro das empresas, do próprio universo capitalista, das relações econômicas e tudo mais, né? Então,
o que que o texto vai provocá-los? A gente entender que a ciência ela não é assim um pensamento único, ela não é assim uma única direção. Na verdade, o conhecimento está cada vez mais complexo, né? E interagindo entre si. Ele vai formando uma rede, uma gama, né? De conhecimentos, ideias, análises, claro, sem perder um método, sem perder uma epistemologia daquilo que você está estudando, mas o fato é que você precisa, sim, se tornar mais, cada vez mais transcendental, cada vez mais multitrans, né, disciplinar. Então, a nossa aula de hoje, ela já está começando a falar do segundo bimestre, nós iremos continuar isso no segundo bimestre, mas em tempo. Eu quis trabalhar essa questão da multidisciplinaridade com vocês antes da prova para justamente ajudar vocês a pensar, né, como que de repente Durkheim olhava o fato social, como Max Weber olhava para seu fenômeno tipológico lá, né? Então, o que nós iremos ver a partir dessa aula e do que nós iremos nos desdobrar no segundo bimestre, né? Aspectos da unidade e departamentalização das ciências sociais. Sim, ciências sociais é uma coisa só que está dividida, antropologia, ciência política, né? Sociologia e por aí vai, né? O foco, essa questão do corte, como que a ciência corta seus objetos de estudo, né? Vocês como futuros cientistas da administração, como a gente corta para analisar um departamento de uma empresa, como a gente corta para analisar, por exemplo, as relações de um determinado grupo dentro de uma empresa. Então, a ciência, ela, como eu falei, ora ela expande teu foco, ora ele restringe e num ponto bem específico, né? Também a gente precisa discutir o escopo do objeto de pesquisa, o que entra para ser pesquisado, o que é irrelevante, né? O que, que entra para a gente pensar um fenômeno, o que, que deixa ele de fora, que foi a grande discussão de Max Weber em relação ao método Durkheim, quando falava sobre fato social, parecia uma coisa muito vaga, muito, puxa, por que, que esse fato é importante, esse outro não é, né? Então, precisa de determinar o escopo, né? Determinar o que realmente, né, vai indicar que mereça nosso estudo, nossa análise, né? Para que justamente a gente não vire uma panaceia, né? E aquilo que a gente chama de multidisciplinaridade não fique parecendo um pântano, né? Movediço e a gente não consiga sair dali. Então você precisa fazer algo claro, cristalino, objetivo, com um método, né, regular e coerente, mas sem abrir mão da diversidade. Vejam só que diversidade não significa confusão, diversidade não significa bagunça, desordem, né? Como falei, um pântano pegajoso, movediço. A gente precisa pensar essa multidisciplinaridade considerando as cadeiras com seus objetos específicos de estudo, né? Mas tudo interagindo, né? Se eu fosse, do ponto de vista físico, olhar isso para dentro da faculdade, por exemplo, lá dentro dos nossos corredores, o que, que seria pensar isso? É você estar fazendo o teu curso lá na tua sala, mas com a possibilidade de interagir com o colega da enfermagem, com o colega lá do recursos humanos, o colega que está estudando direito, por exemplo. Então, é você não abrir mão do seu conhecimento, da sua defender aquilo que você está pesquisando, aquilo que você está aprendendo, né? Mas dialogando, interagindo com outros colegas de outros cursos, né? E de outros períodos, inclusive. Vocês vejam que, normalmente, né? Não sei se essa história já repetiu para vocês, mas de repente vocês estão há quanto tempo na faculdade e vocês não dialogam sequer com colegas de outros períodos dentro do curso de vocês, com colegas de outro período. Esses dias eu estava pensando sobre a nossa disciplina e já estava interagindo ela com questões de ciência política, com questões de comunicação empresarial. Então, assim, é você usar o teu conhecimento e começar a mesclar ele com outras cadeiras do conhecimento lá. Então, essa multidisciplinaridade é o que te alavanca, né, para o futuro. É o que te alavanca para as inovações. Eu, quando tive um grupo de alunos lá na Federação da Indústria, fui conhecer lá as aceleradoras deles, as startups, o que ficou bem claro para mim que as inovações que eles trabalhavam ali não eram exatamente inovações no sentido que surgiu do zero da palavra. Assim, poxa, o cara inventou a roda. Negativo, gente. A maior parte dos projetos lá que eu percebi eram pequenos elementos de outras invenções interagindo numa coisa nova. Você pegava uma plataforma digital, algum sistema mecânico que já existia, você juntava
lé com clé, né, e conseguia criar um empreendimento lá. Então, a inovação ela vem também da multidisciplinaridade. Às vezes, se você não tem a capacidade de criar algo totalmente inovador, que você criou todos os processos, todo o conceito, aquela coisa toda, né? Você inventou o carro flutuante que não precisa nem de combustível, né? Se você conseguiu chegar nisso por você mesmo, oh, maravilha, mas isso é meio difícil, né? São poucas pessoas que conseguem essas grandes invenções igual do professor Pardal, né? Mas a gente pode sim pegar uma série de pequenos conhecimentos, organizá-los e ter uma terceira via, uma terceira inovação, né? Você inova com coisas já existentes. Então, do ponto de vista de novos empreendimentos, a multidisciplinaridade vai te ajudar. Do ponto de vista da gestão, quanto mais colorida é a sua formação, o seu conhecimento, melhor você entende as pessoas. Se você tem um pouco de sociologia na tua cabeça, tem um pouco de psicologia, um pouco até de ciência política, você consegue entender porque tem departamentos que as pessoas faltam se matar entre si, né? Então, o que acontece é a compreensão que nasce, né, de uma diversidade de conhecimentos aí. Vejam que dentro desse debate da unidade e departamentalização não é exclusividade das ciências sociais. A gente pode falar assim, puxa, mas dentro das ciências sociais tem 3, 4 cadeiras diferentes e tal. Mas pense em o curso de medicina, né? Você se especializa no coração, se especializa no pé, você se especializa na cabeça. Então, a forma, né, que a academia foi organizada foi assim, foi fracionar as coisas. Você de repente faz lá uma faculdade macro, mas daí você vai se especializando e entrando nos seus departamentos, nos seus quadradinhos, nas suas caixinhas, né? Mas o que a gente está debatendo aqui é justamente abrir a tampa dessas caixinhas e misturar o conhecimento para ver o que sai aí, né? Numa sociedade que está cada vez mais globalizada, mais competitiva, né? Uma sociedade da informação e tudo mais, né? Então, vejam que essa questão da departamentalização estruturada a partir do método cartesiano, né, ele recai sobre todas as áreas do conhecimento moderno, né? Então, do século XIX para cá, né, você começa, né, a tentar criar ciência para tudo. Direito vira uma ciência, arquitetura vira uma ciência, engenharia, né, vira uma ciência também, né? No passado era tudo meio misturado com matemática e tudo mais. Então, vejam que de repente você cria epistemologias, né? Você cria objetos de estudo específicos, né? E vai criando as suas caixinhas dentro das universidades. Então, veja que nós precisamos cada vez mais tirar, né, a teoria de dentro dessas caixinhas e trazer para a realidade prática. Então, encontrar respostas práticas com aquilo que se debate dentro da academia. Então, o desafio não da departamentalização, mas da despartamentalização, ou seja, você misturar o conhecimento dos vários cursos, dos vários alunos, dos vários profissionais que estão dentro de uma universidade, é no sentido de você levar para a rua a universidade. Se a gente olhar a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes de Base de Educação, né, que foi aprovada acho que em 2003, e é o que estrutura todas as universidades do Brasil, elas falam que a universidade não é só ensino, existe a pesquisa e existe a extensão. O que é a extensão dentro das normas da LDB? É levar a universidade, seus alunos, professores, etc., para a comunidade. E na comunidade procurar encontrar algumas respostas, né? Então fica o desafio, puxa vida, quantas vezes a gente foi conversar com a associação de comerciantes do bairro do Portão, por exemplo, né? Como a gente poderia usar o nosso conhecimento para alavancar a economia do bairro do Portão, né? Então, de repente eu posso usar conhecimentos da turma da administração, da turma da contábeis, da turma do marketing, dar uma força, criar um produto de marketing que é consuma o bairro do Portão, por exemplo, né? Então a gente pode, né, usar a universidade, né, para transformar a realidade das pessoas, da comunidade, de uma cidade, de um país e por aí vai, né? Porque o objetivo final está ali, ó, solucionar problemas, né? Então a ideia da ciência ela vem para solucionar problemas. E aqui a gente pensa, ou melhor, eu quero que vocês pensem que lá atrás a gente veio falando de revolução industrial, aquela coisa toda. Vocês conseguem imaginar uma revolução industrial sem as inovações tecnológicas, uma revolução industrial sem os engenheiros, sem os químicos, né? Sem todo aquele pessoal que inventou uma série de coisinhas que fez a vida mais feliz? Vocês conseguem imaginar assim uma revolução industrial que não produziu
produtos como esse daqui, coisinhas como essas daqui. Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Que ao longo dessa caminhada da Revolução Industrial, né, e da industrialização, as universidades, faculdades estiveram ao lado, né, dos empresários, estiveram ao lado dos industriais, né? Steve Jobs um dia passou por uma universidade antes de querer ser um cara mega revolucionário. O Facebook nasceu de uma brincadeira dentro de um campus universitário. Então, a universidade, o espaço onde nós estudamos e conhecemos, ele precisa, né, apesar dos departamentos, ser misturado para a gente pensar em inovações. Então, é esse fenômeno, né, que ele tem caráter social, ele tem um caráter que tropeça na própria ciência, no método cartesiano, que eu trouxe para debater com vocês, para a gente pensar como, de repente, a multidisciplinaridade pode ajudar, né, em soluções práticas do dia a dia, né? Então, a ciência, ela te permite que o mesmo tema, ele pode ser observado, né, e abordado por várias análises, de vários ângulos, né? Eu até coloquei a figurinha ali da Revolução Industrial, que foi quando Durkheim, vendo esse cenário caótico, começou a buscar uma explicação para a sociedade e tentar resolver problemas, tentar solucionar, né, por que as pessoas estavam lá numa vida miserável se matando e tudo mais, como sair daquilo, né? Então, a partir do mesmo ângulo, você pode ter várias análises diferentes. Se você pegar uma empresa, né, pegar um posto de trabalho, uma linha de produção, você pode estudar ela pelo viés do administrador de empresa, que vai querer mais produtividade, pelo viés do engenheiro do trabalho ou do médico do trabalho, que vai querer melhorar a qualidade do ambiente para que as pessoas vivam melhor, com mais saúde. Você pode pegar pelo viés do advogado, né, que ele vai tentar enxergar quais as relações jurídicas que estão pairando ali naquele ambiente, direitos trabalhistas, ou até o próprio direito de dignidade do cidadão que está exposto num ambiente ermo, degradante, por exemplo, né? Então, sobre o mesmo cenário, você pode fazer várias análises, porque o conhecimento humano, ele demanda, ele permite que você tenha uma visão multitransdisciplinar, né? Algo assim que é bem rico e que ultimamente vem ganhando força na sociedade da informação, e é isso que a gente tem que estar antenado. Dito isso, o desafio para hoje, e vejam só, a resposta desse trabalhinho que eu quero que vocês construam, ela está valendo nota, né? Desde que nós falamos na semana passada, as postagens no fórum, né? Não é mais na sala do café, é no fórum, né? Está valendo nota, né? Nós temos até 2,5 pontos, né? Para a gente poder conquistar isso, todo mundo se empenhar e a coisa for, né, bem rock and roll mesmo. Então, eu quero que vocês leiam um arquivo que está salvo como resenha-marcelino 2006, que está lá no estúdio, né? Dá uma lida nele, assim, para servir de orientação, servir de referência. E eu quero que vocês façam dissertem, né? O verbo dissertar é escrever algo a respeito de um tema, né? Dissertar é mais do que uma linha, né? Dissertar é você pegar tema, né? Que a provocação que foi passada e construir um ponto de vista, você aliar a teoria, né, que você está lendo, que no caso a nossa resenha está lá, com as reflexões sua, né, junto com o que você está aprendendo. Não é simplesmente ficar dando palpite, tá, gente? A ideia não é ficar escolhas aleatórias, é você desenvolver, né, um texto lá que é um parágrafo, 5, 6 linhas, 2 parágrafos, a quantidade é o que for suficiente para você articular essa ideia aqui, que é o seguinte: depois que você lê o Marcelino de 2006, que está lá, que é uma resenha, um fragmento e etc., disserte a respeito da importância do conhecimento multidisciplinar, que é a diversidade de conhecimentos, na sua formação acadêmica. Porque, se vocês repararem, vocês não estão estudando só administração de empresas, vocês tropeçam nos temas mais exóticos, mais diferentões, né? Algo que não está exatamente, né, que no primeiro momento, puxa, por que eu estou estudando ciências sociais? Tendo em vista a necessidade de intervir na realidade prática da sua futura carreira profissional. Onde que você se vê no futuro? Administrando uma empresa de terceiros, administrando a sua própria empresa, passando em concurso público, mas aonde que você se vê no futuro como administrador? É importante ter uma diversidade, ter uma visão cada vez mais complexa da realidade. Enfim, é esse que é o desafio
e eu quero que vocês desenvolvam e postem lá no fórum que foi criado para essa